E aí pessoal, no exercício de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a conversão das unidades de temperatura, tanto Kelvin para Celsius para Fahrenheit e vice-versa. Então a gente vai conseguir fazer as 6 tipos de conversões. Vamos começar. Primeiro, a gente precisa ler qual tipo de unidade que vai entrar. Então a gente precisa saber se vai entrar Kelvin, Celsius e Fahrenheit. E também a gente precisa saber qual unidade que vai sair. Bem, para a gente fazer isso, eu vou começar lembrando que a temperatura que a gente vai ler aqui vai ser cadastrada pelo usuário e a gente vai fazer essa conversão para ele. Então, como é que vai acontecer? A gente primeiro tem que ler as unidades que vão entrar. Então, vamos aqui criar duas variáveis que vão ser do tipo string para poder dar continuação à parte matemática. Então, tem unidade de temperatura in, que vai ser que vai entrar. Vai ser um input. Unidade de entrada. E a gente também quer saber para qual unidade que ele quer converter. Então, unidade de temperatura out input. Unidade de saída. Bem, a gente tem um pequeno problema. A gente pode pedir para o usuário ler, mas ele não vai saber como dar a resposta. A gente precisa ser específico sobre como ele precisa dar essa resposta para a gente. Então, antes dessa primeira variável, eu vou colocar aqui um print para mostrar para o usuário do nosso programa como que ele vai responder, como que ele vai colocar a unidade de medida para o programa rodar. Então vamos lá, de qual unidade devemos converter? Por que que tem essa primeira pergunta? Porque não é a gente que está usando o programa, é o usuário. No caso, o usuário vai acabar sendo você também, mas a gente precisa dar esse check aí, ter certeza de que o usuário vai saber quais são as respostas que ele pode dar. Então, vamos colocar aqui Kelvin, que vai ser igual a K, em letra maiúscula. Vamos colocar aqui Celsius, vai ser C, em letra maiúscula. E que Fahrenheit, preciso de colocar as aspas, Fahrenheit, vai ser igual a um F maiúsculo. Dessa forma, a gente vai dar como o nosso usuário vai responder a essa pergunta. Então, quando a gente rodar o programa, vai primeiro aparecer de qual unidade devemos converter, vai mostrar Kelvin, vai mostrar quais são as unidades que a gente pode entrar, e depois a gente também pode printar, antes de colocar o input, para qual unidade iremos converter. Dessa forma, a gente também vai perguntar, vai aparecer aqui para o nosso usuário como ele deve responder. Então, a gente vai colocar da mesma forma como ali em cima. Então, vou até copiar e colar, que vai sair mais fácil. Pronto. Quando a gente pedir para rodar isso aqui, o que vai acontecer? Ele vai perguntar de qual unidade devemos converter. Então, Kelvin, Celsius ou Fahrenheit é a unidade de entrada. Vamos colocar aqui Kelvin. E para qual unidade a gente vai converter? Então, a gente quer que converte, por exemplo, para Celsius. Como a gente não fez mais nada ainda no programa, a gente só decidiu quais serão as entradas e as saídas, quais serão as conversões das unidades, o programa não pode imprimir mais nada que a gente até não pediu. Bem, vamos continuar então. Agora que a gente sabe as conversões que a gente vai usar, de
qual unidade para qual unidade, a gente pode ler a temperatura. Vou colocar aqui temp. A temperatura vai ser lida pelo usuário do nosso programa, então a gente vai ter que colocar um input também. Só que nesse caso a gente quer trabalhar com números, então vamos colocar assim, float input. E aqui dentro a gente coloca digite a temperatura para converter. Dessa forma, agora a gente tem três coisas que já estão salvas na máquina. Qual unidade vai entrar, qual unidade tem que sair e qual a temperatura que a gente está convertendo. Bem, a gente vai começar de um jeito assim, fazendo as condições de se for Kelvin, Celsius ou Fahrenheit. Então, a gente pode começar assim, if a temperatura que entra é igual a K. Lembrando que o Python ele tem um case sensitive, então letras maiúsculas e minúsculas são diferentes, tem que prestar muita atenção nisso. Aí 2 pontos, a gente tem duas opções. Se a temperatura de entrada é 1, a gente só podem ter duas unidades de temperatura de saída. Então a gente pode colocar aqui a unidade de temperatura out, ela pode ser igual a C, ou então vamos continuar aqui primeiro, ou então if a unidade de temperatura out vai ser igual a F. Bom, caso ela seja igual a C, o que vai acontecer? A gente tem a formulazinha que eu deixei aqui em cima, que o K vai ser igual a C, a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius, mais 273.15. Eu quero ter uma saída só um tipo de saída, então qualquer um dos casos que aconteça, eu quero que tenha só um número para sair, e eu vou colocar aqui essa variável, é uma nova variável, vou colocar aqui o nome dela vai ser temperatura convertida. Temperatura convertida, que vai sair em Celsius, ela vai ser igual a temperatura que o usuário acabou de preencher, menos 273.15. Assim, a gente tem que, caso a nossa unidade de entrada seja Kelvin, e a nossa unidade de saída seja Celsius, a gente já vai ter essa unidade convertida como temperatura de conversão ali, a nossa variável. Mas a gente também pode ter ela como Fahrenheit. Então vamos colocar a temperatura de conversão. Ela também pode ser igual usando isolando aqui o F, porque a gente tem o K, vai dar a seguinte equação: 9.0 vezes a temperatura lida menos 273.15 dividido por 5.0 mais 32.0. Bem, até agora a gente tem um tipo de conversão. Essa conversão ela é de Kelvin para Celsius ou Fahrenheit. E no final dessa conversão a gente pode pedir para printar esse valor. Então a gente pede para printar a temperatura de conversão. Quando a gente pede para printar a temperatura de conversão, ela já vai sair aqui na nossa janela. Então, por exemplo, se a gente pega aqui, a gente quer a entrada em Kelvin, porque é a única que a gente tem até agora, e a gente quer converter para Celsius. Se a gente colocar uma temperatura de 300 graus, vamos ver a resposta, 26,85. Bem como a gente esperava. Vamos continuar então. A gente também tem outro caso. A gente também pode ter o caso
de que a unidade de entrada não é Kelvin, ela pode ser Celsius. Então vamos fazer ela também. Elif, a unidade de temperatura in é igual a C, Celsius. Ela pode ter também duas saídas. Ela vai ter uma temperatura out igual a K, ou ela vai ter uma temperatura out igual a F. Então vamos começar com a temperatura out igual a F, igual a K. Temperatura out igual a K. A gente vai ter que a temperatura de conversão vai ser igual à temperatura lida mais 273,15. Mas a gente também pode ter o caso da temperatura de saída ser igual a F. E caso isso aconteça, a equação que a gente vai usar é essa aqui. Isolando o F, a gente vai ter o seguinte, que a temperatura de conversão vai ser igual a 9,0 vezes a temperatura lida, dividido por 5, mais 32. Dessa forma, agora a gente tem duas entradas, duas formas de entradas e quatro formas de saída, né? Então a gente pode entrar em Kelvin, sair em Celsius ou Fahrenheit, pode entrar em Celsius, sair em Kelvin ou em Fahrenheit também. Por último, a gente tem só mais um caso, que é o caso da temperatura entrar em Fahrenheit. Então vamos lá. Temp in é igual a F. A gente vai ter o seguinte acontecendo. A gente vai ter que a temperatura... a gente tem dois casos também. Que a temperatura de saída pode ser igual a K. E caso isso aconteça, a gente vai usar essa equação aqui. Vai isolar o K. Então vai ficar que a temperatura de conversão vai ser igual à temperatura que a gente leu, menos 32,0 dividido por 9,0 vezes 5,0 mais 273,15. E por último, na última forma, a gente tem que a temperatura de saída pode ser igual a C. Entrada em Fahrenheit e saída em Celsius. Dessa forma, usando essa equação aqui, a gente vai ter que a temperatura conversão ou convertida, tanto faz, vai ser igual a 5,0 vezes temperatura menos 32,0 dividido por 9,0. Dessa forma, a gente pode fazer a nossa conversão das três temperaturas para as três temperaturas, para as outras duas temperaturas. Você entra com uma e pode escolher com qual você quer sair. Além disso, eu vou aqui agora fazer o print, né? Para sair uma coisa arrumada. Então a gente pode ter um print F. Dentro aqui a gente pode colocar em a nossa unidade. Na nossa unidade de entrada, a gente tem que a temperatura é igual a temperatura. E a gente vai colocar aqui que ela vai ser escrita dessa maneira, 4F. E a gente vai ter também que na saída
Então, unidade de tempo na saída, ela vai ter o valor da nossa unidade de temperatura convertida. Então, aqui vai ser nossa temperatura convertida. E a gente vai colocar naquela mesma formatação ali, 4F. Quando a gente rodar esse programa agora, ele vai, vamos em sequência, ele vai imprimir isso aqui, vai perguntar para o nosso usuário de qual unidade deve converter e vai mandar ele colocar uma das respostas. No nosso caso, se ele não colocar uma das nossas respostas, o nosso programa não vai saber o que fazer, então toma cuidado com a resposta errada. A gente vai falar qual que é a nossa unidade de entrada, ele vai perguntar qual unidade para qual a gente vai converter, a gente fala a unidade de saída. Então a gente vai ler a temperatura para converter. Depois que a gente fizer isso, ele vai entrar em vários ICs. Esses vários ICs vão falar sobre qual a temperatura de entrada, então ele pode entrar em Kelvin, em Celsius ou em Fahrenheit. Quando ele entrar em Kelvin, ele pode sair em Celsius e Fahrenheit. Quando ele entrar em Celsius, ele pode sair em Kelvin e Fahrenheit. E quando ele entrar em Fahrenheit, ele pode sair em Kelvin ou Celsius. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou rodar o programa. Eu vou colocar de Celsius para Fahrenheit. Eu vou colocar que a minha temperatura vai ser de menos 40. Na temperatura de menos 40 Celsius, Fahrenheit é igual. Então, nosso valor tem que ser igual a menos 40. Você viu que ele está dando bonitinho? Só que assim que o programa é executado, ele acaba. E isso é um problema para a gente, porque às vezes a gente quer fazer isso mais de uma vez. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode fazer um while. Isso eu acho que já foi apresentado para vocês em outros exercícios. Mas a gente pode incluir também, porque é um exercício interessante. True. Enquanto for verdade isso aqui, o que é verdade? É isso aqui tudo. O que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar então que uma saída do loop, vou colocar dessa forma, ela pode ser um input também, e ela pode ser assim, input, deseja parar. A gente vai colocar duas respostas apenas, sim, que vai ser igual a S maiúsculo, ou não, é igual a N maiúsculo. Com isso a gente vai ler, a gente vai entrar em mais uma condição, e essa condição vai ser a seguinte: se a saída do loop, eu coloquei saído, deixa eu corrigir, se a saída do loop foi igual a não, o que a gente vai fazer? O loop vai continuar. Mas, caso contrário, caso seja sim, seja qualquer outra coisa que não seja N maiúsculo, então a gente vai quebrar o nosso loop. Então vamos lá, rodando agora. Ele alertou algum problema. Ele está reclamando que não tem outra indentação. Então, tá vendo aqui? Ele tá uma linha sozinha. Isso não pode acontecer. Então vamos fazer assim. Voltar um. Pronto. Acho que agora vai. Pronto. O que a gente pode fazer? Então vamos de Kelvin para Celsius. A gente vai com 300 graus. Vocês façam aí os testes para ver se todas as conversões estão dando certo. E agora ele apresentou para nós o resultado, se a gente deseja parar o loop ou não. Eu esqueci de pular uma linha aqui. Vou rodar de novo. De Fahrenheit para Celsius.
100 graus. E deseja parar? Não. Então vamos de novo de Kelvin para Fahrenheit. 300. Deseja parar agora? Ah, agora eu desejo. Então o loop parou. Nosso programa encerrou. Você podia ver que antes aqui estava um stop, porque ele não tinha acabado. E agora ele está para correr de novo. A gente também pode colocar mais uma condição aqui para ver se o nosso loop, para ver se nossas entradas não estão sendo iguais. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, porque às vezes a temperatura de entrada e a temperatura de saída, as unidades da temperatura de entrada e de saída são iguais, e aí a gente pode colocar uma condiçãozinha para, caso isso aconteça, informar o usuário do nosso programa. Então a gente pode colocar aqui, se a unidade de tempo na entrada for igual a unidade de tempo na saída, a gente pode printar uma coisa para o nosso usuário do programa. Por exemplo, usou a mesma unidade para entrada e saída. E a gente ainda pode colocar que a temperatura é igual a temp nessa formatação aqui. Lembrando que tem que colocar o F antes das aspas para valer as formatações. Na unidade, aqui a gente pode escolher a unidade de tempo de entrada, porque tanto a entrada quanto a saída é igual. Então, se a gente rodar o programa, a gente vai ver... Opa, está apresentando um problema. Se a gente colocar Kelvin e Fahrenheit, 1000 Kelvin dá 1340 Fahrenheit. Deseja parar? Não. Agora, se a gente colocar Fahrenheit 200, vai falar que a temperatura para entrada e saída é a mesma e que a temperatura é igual a 200 F. Só faltou fazer uma coisa, porque caso elas sejam o mesmo, a gente pode quebrar o loop. Vamos fechar aqui, rodar de novo. E agora, caso ela seja igual, então C e C, 150 graus. Ele falou que é a mesma unidade para entrada e saída e que a temperatura é igual a 150. Bem, a aula de exercício por hoje é só e até a próxima.